Olá, nós estamos no estúdio onde são gravadas as lições bíblicas para o primeiro trimestre do ano de 2009. E a novidade é que será tratado o livro de Josué, uma obra muito antiga, mas que revela fatos tremendos na área de liderança cristã. E eu converso então com o pastor Elianai Cabral, que é o comentarista das 3 lições que você já tem em mãos. Pastor Elianai, obrigado por estar conosco aqui nessa manhã. Muito obrigado. Qual é a importância de um livro tão antigo para a vida espiritual e mesmo a vida cristã de uma pessoa no século XXI? Existem alguns teólogos que preferem separar Velho Testamento de Novo Testamento, entendendo até mesmo que o Velho Testamento não tem qualquer ligação com o Novo Testamento. Entretanto, nós não vemos desta forma. Nós entendemos que o Velho Testamento é sempre um livro cujas histórias podem ser contextualizadas na vida cristã, especialmente. Então eu entendo que um livro tão antigo tem lições profundas e com princípios absolutos que cabem perfeitamente dentro do contexto do tempo que nós vivemos. Pastor Elianai, naturalmente, ao elaborar as lições bíblicas, o senhor estudou várias obras, elaborou muitos textos, né, foi capaz de refletir sobre aquilo que esteve fazendo, e eu gostaria de saber que lições o senhor pôde observar enquanto estudava que talvez ao longo da sua trajetória cristã não tivesse observado. Uma delas, fundamentalmente, foi a capacidade de Josué de, em momento adverso, de contrariedade e de oposição à sua liderança, precisar entender que ele não poderia levar aquela obra e levar aquele povo à conquista da terra prometida sem depender de Deus. Em liderança cristã, acima de tudo, é fundamental que o líder cristão entenda que ele só terá sucesso na sua capacidade de influenciar pessoas, de liderar pessoas, se ele depender de Deus na sua vida para apresentar projetos, para realizar trabalhos, porque fora disso é muito difícil exercer uma liderança eficaz no mundo que nós vivemos. Você de casa percebe que o pastor Elianai já tem vários anos no ministério e como a influência da escola dominical é positiva na vida de uma pessoa. Ele esteve elaborando as lições bíblicas e nesse período, a despeito de já ter estudado o livro de Josué inúmeras vezes, ele cresceu em algum ponto porque a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus sempre traz coisas novas ao nosso coração, não é verdade, pastor? Sem dúvida alguma. Eu acho que o livro de Josué não será apenas um livro histórico. Nós não vamos nos voltar apenas ao passado. Nós vamos tirar lições dessa história e contextualizá-la na realidade de hoje, o que é perfeitamente possível. Até porque, se hábitos e costumes antigos não coadunam com os hábitos e costumes dos tempos modernos, os princípios são os mesmos. Os valores morais e espirituais são os mesmos. E é isto que é importante encontrar na história de Josué. Agora, pastor Elianai, eu não poderia deixar de tocar num ponto polêmico. Hoje em dia fala-se muito em liderança cristã nas igrejas, ou liderança. E, em função disso, muitos associam ao discurso práticas seculares de liderança. Eu gostaria que o senhor pudesse pontuar em que a liderança de Josué difere dessa liderança à moda secular. Eu penso que a resposta até é bastante simples. A diferença entre uma liderança secular e liderança cristã é que na liderança cristã nós somos desafiados constantemente a usarmos nossa capacidade de liderar baseado em princípios bíblicos, em princípios cristãos.
A liderança secular, ela se baseia em princípios meramente humanos. E o mais interessante de tudo isso é que até mesmo uma grande maioria de autores e especialistas em liderança secular hoje se voltam para a Bíblia para tirar exemplos da Bíblia para servirem de modelo para ensinarem certos princípios. E nós temos tudo isso de forma direta, objetiva, porque Jesus, por exemplo, foi indiscutivelmente o grande líder, o maior líder. Foi capaz de influenciar não apenas os seus 12 apóstolos, mas foi capaz de influenciar uma das lideranças mais extraordinárias do Novo Testamento, que foi o apóstolo São Paulo. É verdade. Pastor Eliana Cabral, agora como os professores e superintendentes podem trabalhar de forma a manter os alunos bem atentos e interessados nesse livro que é importante, Josué? Entre alguns dos princípios de liderança, um professor é um líder dentro de sala de aula. Então ele deve ter a capacidade de influenciar positivamente com a sua vida, com o seu comportamento pessoal, além da capacidade de influenciar com ideias interessantes que possam ser aplicadas à vida dos seus alunos. Que cuidados o senhor acredita que os professores devem tomar quanto a pontos polêmicos no livro de Josué? Eu aprendi desde cedo, por causa do trabalho que eu faço de transmitir a palavra, ensinar, pregar, que eu nunca devo me postar diante do povo como dono da verdade, principalmente em assuntos polêmicos. Toda vez que eu sou questionado por um aluno, por um membro da igreja, acerca de algum conceito polêmico, eu sempre tenho a humildade de dizer a ele que eu não posso dar aquela resposta imediatamente. Porque eu não me arrisco a dar respostas que possam produzir dúvidas e que possam até desviar a mente da pessoa dos princípios da palavra de Deus. Então nós devemos ter a humildade de reconhecer isso e buscar respostas. Não devemos deixar nossos alunos sem respostas específicas, sem respostas objetivas. Existem verdades na Bíblia que são verdades absolutas, e estas são imutáveis, mas existem verdades relativas. E as verdades relativas abrem um espaço para várias questões, para várias respostas, e nós temos que ter a capacidade de dar respostas objetivas e, principalmente, respostas baseadas não em meras ideias e conceitos teóricos, mas baseados em convicções firmadas nos princípios da palavra de Deus. Agora, pastor Elianai, vários professores e superintendentes estão acompanhando nossa entrevista nesse momento. E eu gostaria que o senhor pudesse dizer qual deve ser a intenção de cada professor, de cada mestre ao ministrar aulas. Acima de tudo, a de preparar pessoas para serem melhores crentes. Porque não há nenhuma lição bíblica de escola dominical sem objetivos definidos acerca disso. Ensinar por ensinar, apenas para transmitir ideias, para dar informações bíblicas, são coisas interessantes, mas toda a lição tem que ter o objetivo de convencer os seus alunos acerca de decisões importantes que eles possam tomar em suas vidas. Então, essa relação professor-aluno deve ser uma relação muito dinâmica. É uma relação em que o aluno se sinta seguro pelas respostas, pelos comentários que o professor faz a ele. Agora, pelo que o senhor está dizendo, me parece que tem de haver um equilíbrio
entre informação e experiência. Sem dúvida alguma. Se o professor é do tipo que se enclausura dentro das suas ideias e não é capaz de abrir espaço, por exemplo, para perguntas, para questionamento dos seus alunos, ele, sem dúvida, é um mau professor. Um bom professor é aquele que tem essa abertura para ouvir, para dialogar, para conversar, para buscar respostas plausíveis, né? Que não venham produzir mal-estar, que não venham produzir desvios na fé. Uhum. Essas 3 lições que o senhor preparou e serão estudadas no primeiro trimestre do ano de 2009, se bem aplicadas, o que elas podem produzir na Igreja Evangélica Brasileira? Além de trazer lições de cunho espiritual e moral quanto a determinados valores que podem ser desenvolvidos na vida de cada aluno, a lição tem por objetivo em despertar um sentimento na criação de novas lideranças na igreja. Descobrir os valores dentro de sala de aula. Muitas vezes, quando um pastor de igreja, eu sou pastor de igreja, e como pastor de igreja, eu tenho que estar atento para os valores que às vezes estão escondidos dentro do contexto da igreja e que a gente não sabe. Então é preciso que a igreja desperte. Indiscutivelmente, o professor de escola dominical é um elemento fundamental na descoberta desses valores, pela participação do aluno dentro de sala de aula, pelas suas perguntas, pela a sua maneira de discutir os assuntos. E é dessa forma que uma igreja interage com o professor e automaticamente com seus alunos. É uma satisfação, então, para cada professor, superintendente, até mesmo pastor da igreja, quando ele consegue descobrir um talento, uma pessoa que tem uma vocação toda especial para servir ao Senhor e para ensinar também e ajudar essa pessoa a caminhar até chegar ao ponto de ela também servir no ministério. Sem dúvida alguma. Uma das grandes alegrias que eu tenho no meu ministério como pastor, eu já estou há 42 anos no ministério pastoral. Eu comecei muito novo. É quando eu descubro esses valores. Eu tive uma grande alegria recentemente com 2 obreiros da igreja onde eu sou pastor em Sobradinho, que eu vi como meninos na escola dominical. Eu me lembro o dia em que o meu filho, líder da juventude, chegou para mim e disse o seguinte: pai, você percebeu fulano de tal? Fique de olho nele, porque ele tem futuro. E eu passei a perceber aquele menino que foi crescendo, se tornou um adolescente, jovem, entrou na liderança da juventude, hoje é um pastor. É um privilégio quando um pastor pode descobrir valores que ele pôde acompanhar desde a infância, especialmente. Isso traz, com certeza, Sem muito dúvida. mais segurança e satisfação para à a própria igreja. igreja ver os seus próprios filhos galgarem a liderança espiritual na igreja, porque cresceram, se desenvolveram ao longo dos anos. Pastor Eliana Cabral, eu tenho certeza que aquelas pessoas que estão acompanhando essa entrevista estão aproveitando ao máximo, porque as suas experiências são realmente muito relevantes. Nós estamos chegando ao final e eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações. Eu espero que o estudo do livro de Josué, ainda que não possamos entrar em todos os detalhes de um livro, porque as lições são bastante objetivas, mas são suficientes para que cada professor pesquise, estude ainda mais e descubra tantos outros valores que podem ser passados e ensinados aos seus alunos. Então, eu estou crendo que ao estudarmos este livro, logo no início de ano novo, nós teremos, sem dúvida alguma,
futuros líderes despertados exatamente pelo estudo de um livro que deve merecer a nossa apreciação. Pastor Elianai, muito obrigado. Realmente é uma satisfação ouvir suas experiências. E eu tenho certeza que se você se dedicar, se você estudar e pedir graça a Deus, você terá um trimestre extremamente abençoado, não só na sua vida pessoal, mas também na vida daqueles a quem você influencia ensinando a palavra de Deus. Tenha um bom trimestre e que Deus lhe abençoe abundantemente.